Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma quarta-feira de bate-papo inclusivo. Nesse momento, aguardar os colegas entrarem. Enquanto isso, eu vou fazendo alguns compartilhamentos aqui. Boa noite. Boa noite a todos. Estou aqui no computador ao lado, fazendo alguns compartilhamentos da nossa live. Até aguardar todos entrarem para recepcionarmos nossa convidada de hoje, para conversarmos sobre a questão emocional dos nossos alunos nesse período de isolamento, de distanciamento social. Boa noite a todos que estão entrando. Estão me ouvindo bem? Boa noite, Elizabeth. Seja muito bem-vinda. Estou compartilhando aqui nossa live, alcançar mais pessoas. Tá me ouvindo bem? Boa noite, Daniela. Tudo bem? Muito obrigado, viu? Guardar mais um pouquinho. Mandar o convite. Tem que aguardar a Elaine entrar. Também, saudade, Elizabeth. Mas torcer para muito em breve, né, retornarmos às nossos encontros presenciais. Boa noite, Paula. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Vou mandar uma mensaginha para a Elaine. Boa noite, Eduarda. A Elaine. Oi, para a Elaine, para participar do nosso super bate-papo muito especial de hoje. Oi. Olá, olá. Deixa eu desligar aqui. Isso. Eu já estava presente na transmissão.
Ai, é que demora um pouquinho para aparecer aqui, organizando aqui para não ficar só com o pescocinho para cima. Aí. Seja bem-vinda, Elaine. Muito obrigada, Eu Raul. já fiz alguns compartilhamentos para que alcance mais pessoas, né? Que o intuito do bate-papo inclusivo é de conseguir alcançar o maior número de profissionais em específico da educação, mas a comunidade como um todo, para Sim, refletirmos sobre diversos assuntos que englobam a educação especial e inclusiva, e quando falamos de inclusivo, estamos falando ao mesmo tempo de todos. Então é para todos, né? O bate-papo inclusivo é para alcançar a todos. Seja muito exatamente. bem-vinda, Muito viu? obrigada. Então, o nosso tema de hoje, pessoal, já vamos dando início, já tivemos um tempo para aguardar os colegas chegarem. Peço para quem estiver assistindo, compartilhe na sua rede social, compartilhe nos grupos ligados à educação que você tenha, para que o bate-papo inclusivo, essa ação, né, em benefício da educação, chegue ao maior número de pessoas e que cada vez possa contribuir mais aí com as discussões. Como sempre falo, não temos respostas para tudo, né? Temos orientações, sugestões, possibilidades. Falamos em possibilidades. E hoje o tema muito especial, que é o emocional das nossas crianças, adolescentes, jovens, dos estudantes, né? Com o foco principal na pessoa com deficiência, mas estende-se a todos os estudantes. Então, quando falarmos estudantes, estamos falando em específico das pessoas com deficiência, porém estende-se aos demais estudantes. Tá bom, pessoal? Então, o tema da nossa live, profissionais da educação e o apoio socioemocional aos estudantes, reflexões e estratégias remotas. Então, são possibilidades que iremos abranger aqui nessa nosso bate-papo inclusivo. E hoje, cumprimento vocês, sou o professor Raul Miranda, muitos já me conhecem, né? Professora especialista da educação especial e inclusiva na área da deficiência intelectual, autismo, psicopedagogo e pós-graduando em análise do comportamento aplicada à pessoa com deficiência intelectual e autismo. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós estamos recebendo, né, uma convidada super especial, que é a Elaine Ribeiro, psicóloga e psicopedagoga, uma grande contribuição para o nosso bate-papo inclusivo. Falar um pouquinho aqui do currículo da Elaine, tá? Psicóloga pela Universidade de Mogi das Cruzes, MBA em Gestão de Pessoas pelo Instituto Sede Sapientai de São Paulo, especialista em psicopedagogia clínica e institucional pela Faculdade João Bagose, de Curitiba, extensão em educação inclusiva pelo Instituto Amazonida, de Belém, e personal coach pela Sociedade Brasileira de Coaching de São Paulo, e atualmente atua como psicóloga clínica na cooperativa Clínica Ativamente, terapias integradas aqui no município de Jacareí. Tanto eu quanto a Elaine somos do município de Jacareí, interior do estado de São Paulo, mas tenho certeza aí que a nossa live está chegando cada vez mais longe. Depois, além de compartilhar a nossa live, deixa aí onde que está chegando o nosso bate-papo inclusivo. Tá bom, pessoal? Seja muito bem-vinda, Elaine. Muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Raul. Muito obrigada por este convite. É sempre um prazer falar sobre educação e educação, como você disse, como um todo, né? Quanto nós podemos contribuir, como nós também, como família, podemos contribuir com os nossos e assim espalhar as nossas sementes do conhecimento é sempre muito gratificante. Ai, muito bom. Hoje vai ser muito especial. Tem mais colegas entrando. Boa noite, Juliane. É o momento da gente cumprimentar todo mundo, né? Todos sejam muito bem recebidos. É uma prática que está acontecendo no nosso bate-papo inclusivo, é a questão
de não respondermos os comentários durante a nossa transmissão, porque às vezes são muitos assuntos a serem abordados, a gente escolhe muitos temas para discutirmos, e às vezes, para não estender a nossa transmissão, nós respondemos depois, no próprio comentário, cada uma das perguntas, dos questionamentos deixados nos comentários, tá bom, pessoal? Para dar início, o isolamento social, rotina alterada, dúvidas, saudade dos colegas e dos professores são alguns dos fatores que interferem no emocional dos estudantes nesse período. Então, as nossas crianças, eu já comentei em outro bate-papo, que em toda a situação que está acontecendo, desde o isolamento, no distanciamento, os que mais estão sentindo são as nossas crianças, né? Nós, enquanto adultos, temos nossos picos de estresse, temos nossos momentos de angústia, de não saber o que fazer, mas nós conseguimos ter um maior autocontrole, digamos assim, em relação a diversas situações que nos acontecem. Porém, as nossas crianças, será que estão preparadas para enfrentar tudo isso? Né? Então, eu sempre digo que eles é o que estão precisando ainda mais da nossa atenção, principalmente no quesito emocional, no socioemocional deles, nesse momento de distanciamento social que cada vez se estende mais, né? E ainda não temos aí uma previsão de retorno absoluto, né? Ainda não temos essa previsão. Temos uma expectativa, porém, temos que aguardar que seja um retorno seguro para todos. E um dos questionamentos que nos fazemos é de como a escola pode contribuir para a saúde mental e o equilíbrio emocional dos estudantes. E aí é a grande contribuição da nosso bate-papo com a Elaine hoje, que traz o olhar dela enquanto psicopedagoga e principalmente de psicóloga. Né? Então, no contexto educacional, a atuação da psicologia e da psicopedagogia. Segundo a Débora Nolan, pesquisadora da Fiocruz, entre as reações mais observadas nas crianças durante a pandemia estão maior irritabilidade, alteração do padrão de fome e sono, medo e comportamentos mais agressivos. Né? Então, foi uma pesquisa realizada nesse período de isolamento em alguns pontos do mundo e no Brasil, no condensamento dessa análise, alguns pontos que foram levantados foram esses. E para iniciar as nossas reflexões de hoje, quais as dificuldades que você percebe entre as famílias que têm como membro uma pessoa com deficiência, em geral, e dificuldades pontuais apresentadas por essas crianças e jovens, Elaine? Nesse caso, Raul, o que dá a se perceber a questão maior é da organização. Por um lado, como organizar todos os horários e atividades estabelecidos pela escola e pelos educadores, né? Como organizar a questão de horários, a questão de volume de atividades, falando em geral, seja a demanda com deficiência ou não, né? Eu tenho percebido uma queixa das famílias quanto à quantidade de atividades e que eles não estavam preparados para essa organização. Também porque vem de encontro nessa organização a organização do lar, né? É porque não tem só aquele aluno, muitas vezes tem os outros filhos pequenos, aquele adolescente que está precisando de uma atenção. Geralmente quem cuida da organização é a mãe. Aí tem o pai que também precisa de uma atenção nesse tempo de isolamento. Então, esse é o maior desafio que as famílias e também os jovens estão encontrando em se organizar dentro de uma nova rotina, porque a repetição de rotina estabelece conexões neurais, isso cognitivamente. Então, quando vem uma nova rotina que não havia um planejamento, desestrutura.
sim. Então, nessa situação, como estabelecer realmente uma ligação de interação mais íntima, porque em casa cada um tinha sua atividade, cada um tinha o seu horário em casa, né? Infelizmente, muitas famílias vinham à escola ou às instituições que cuidam de pessoas com deficiência como um depósito. Aí ele fica lá enquanto eu posso fazer os meus afazeres, eu posso trabalhar, né? Isso fazendo de uma maneira bem grosseira, eu digo, mas é como eu recebo dentro de 11 anos trabalhando com essa demanda. Então, muitas vezes, eles têm que redescobrir quem é aquele filho, quem é aquele jovem, ou até muito mesmo o adulto que está lá, que por muito tempo foi inserido em instituições, eles têm que reconhecer como ele aprende, o que ele está aprendendo. Nossa, eu não sabia que ele sabia fazer isso, ou ele não sabia fazer aquilo, porque faltou aquela comunicação com os profissionais que estavam ali com aquele filho, com aquele membro da família. Então, acho que a dificuldade maior é esta falta de comunicação, esta falta de realmente conhecer aquele membro como um ser total, né? E não só uma parte, né? Ai, perfeitas colocações, Elaine. Comungo desse pensamento também, reflito muito sobre ele, isso nas diversas esferas, tanto na institucional quanto na esfera da educação especial e inclusiva, né, nas redes regulares de ensino. A primeira questão da rotina, que é o estabelecimento dessas conexões neurais, também é um ponto muito importante pro equilíbrio emocional das nossas crianças, a questão da rotina. É a parte que traz com grande eficácia para que seja estabelecido esse ritmo emocional da nossa criança, principalmente com deficiência das mais variadas aí esferas, né? Essas rotinas elas precisam ser muito bem estabelecidas e que não causem mais conflitos que a situação como um todo já causa, não é? Porque tem a demanda clínica dessa criança, né, que por algum momento precisou parar, mas em outro momento algumas famílias começaram a fazer de forma remota esses atendimentos clínicos por muitas vezes, né? Então continua esse atendimento clínico. Além disso, tem a demanda da própria família, que é a rotina do dia a dia, a questão do trabalho, né, dessa família. E além disso, as atividades escolares, isso tanto na esfera da educação regular quanto na institucional, que também estão fazendo envio de atividades de forma remota para minimizar o impacto desse distanciamento das nossos estudantes, nossas pessoas com deficiência aí nem processo educacional, né? Mas muito importante esse olhar nesse momento em relação principalmente ao volume de atividades direcionadas principalmente para os estudantes com deficiência. Não que temos que diminuir por diminuir, não. Tudo tem que ser muito bem pensado e planejado, mas com foco na pessoa com deficiência. Mais uma vez, eu citando Márcia Fernandes, acho que eu vou citar ela até o fim da pandemia. O menos ele é mais. Tem que ser um menos com muita qualidade, né? E que atinja os objetivos principais que você elencou enquanto profissional, especialista na área da educação especial, para esse estudante com deficiência para esse momento de ensino remoto. Mas é muito importante mesmo a questão do estabelecimento dessa rotina para que estabilize ainda mais esses sobe e desces emocionais que já acontecem cotidianamente com cada um de nós, porém, nesse momento, tudo está muito mais difícil. Muito obrigado pelas suas considerações, viu, Elaine? Como segunda reflexão, é que habilidades e descobertas acabam sendo feitas por si
e por suas famílias nesse momento de pandemia? Quais descobertas que são possíveis de serem feitas nesse momento? Nesse momento, eu tenho percebido que existem inúmeras descobertas, inicialmente pela aptidão daquele membro da família, daquele filho, né? E também os aspectos emocionais, né? As famílias, elas estão enfrentando dia após dia uma relação mais íntima, como eu disse, o que até então não existia por conta de se ter horários, instituições e profissionais que permeavam esta relação. Então, eu percebo que aqueles pais e aquelas famílias que não tinham muita paciência de lidar com certas dificuldades daquele membro, eles passaram a dar mais independência a eles, porque eles também teriam que ter o jogo de cintura de cuidar de toda uma organização, como eu disse logo atrás, e, e ir percebendo até onde eles iam, o que, o que isso não era notado antes. Então, no aspecto de aptidão, desde as questões físicas até cognitivas, e na questão emocional, como lidar com a doença, com a morte. E isso vem com toda uma gama de esse excesso de informação que as famílias achavam que aquele filho, né, aquela pessoa com deficiência, o nosso aluno, não absorvia. Só que a informação está sendo visto assim como uma cachoeira, assim, chovalhando, e eles estão percebendo. E eles não estão lidando com essa questão de doença, de morte, aí vem uma ansiedade, vem um estresse, e quando sabem que a morte chegou de uma pessoa conhecida ou próxima, as famílias e ele mesmo não está sabendo lidar com essas emoções. Aí vem a questão do choro involuntário, da confusão mental, do não entendimento. E então é por isso que é tão importante que, mesmo que as famílias não tenham acesso aos terapeutas, à terapia, mas ter um vínculo com eles de uma comunicação remota com profissionais que estejam junto para saber como que eles podem se comunicar com o aluno, como que ele está absorvendo essas informações, que tipo de entendimento que chega até eles e como se comunicar com eles numa visão de não precisa ter medo e apenas se cuidar, né? O que eu vou falar mais adiante. Mas a questão emocional, ela fica muito mais latente diante de uma ansiedade que desperta em todos os membros da família, porque é para eles o que eles estão absorvendo é mais na questão de segurança, de saúde, questão de morte, e os outros membros passam a informação da incerteza, da angústia, da questão financeira, né? Que eles até pensam, eles não entendem muito disso, tal, mas eles estão absorvendo todo esse movimento que está acontecendo dentro de sua casa. Com toda certeza, Elaine. Eu fui imaginando aqui, tentando me colocar no lugar deles nesse momento, é que eu posso não ter a compreensão total da realidade, né, ao meu redor, mas que eu absorvo todas essas percepções de alguma forma, eu posso absorver. Eu posso até não conseguir ter a compreensão daquilo, mas isso pode influenciar no na minha regulação emocional, mesmo sem eu ter tido a compreensão total
dessa problemática que eu estou vivenciando, né? Então, é quando começam a chegar as informações de muito medo, essa instabilidade econômica invadindo todas as casas, as preocupações, né? Aí a questão do próprio distanciamento social em si, de não estar próximo dos colegas, lá da entidade onde participava, fazendo suas atividades físicas, suas atividades de terapia, de arte-terapia, ou lá na escola fazendo as suas atividades, e aí ele se vê cada vez mais sozinho, inseguro, né? Com grandes incertezas, talvez muito maiores do que as nossas. E você tocou num assunto, Elaine, que eu achei muito interessante, que foi a questão dessa redescoberta das famílias. Você tocou na primeira reflexão, deixei para concluir agora na segunda. Essa redescoberta das famílias, no meu ponto de vista, por quê? A educação sempre foi responsabilidade ou da escola ou lá da instituição. E hoje, a demanda necessária para esse momento é que as famílias estejam ainda mais próximas e com a educação conjunta, né? Entre escola, família. Então, é a sociedade como um todo construindo a educação. Então, essa redescoberta do seu próprio filho dentro da sua casa, por muitas vezes ela esteja acontecendo porque a educação ela não é mais responsabilidade do professor, né, do monitor, ela agora ela é responsabilidade também da família. Então, essa reflexão muito que nos cabe muito para esse momento em relação principalmente aos nossos estudantes com deficiência e também aos estudantes participantes de instituições, de ONGs, de APAES, né, que também pode acontecer no mesmo sentido, mas com algumas diferenças aí. Muito obrigado, viu? Nossa terceira reflexão nesse nosso bate-papo inclusivo. Antes disso, sejam todos muito bem-vindos, Célia, a Vilma, Margarete, a Rúbia, boa noite a todos. Não conseguimos ver todos os que estão presentes, estão fazendo pelo celular, que eu acho que é um pouco mais fácil, mas sejam todos muito bem recebidos, que estejam gostando. Todas as dúvidas, solicitação por sugestões, deixem nos comentários, que depois, finalizando o nosso bate-papo inclusivo, tanto eu principalmente quanto a Elaine, nossa convidada especial dessa noite, dessa nossa quarta-feira de bate-papo inclusivo, iremos responder a cada um de vocês, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, uma boa noite, e nos ajude compartilhando o nosso bate-papo, nossa conversa, que alcance muito mais pessoas, tá bom, pessoal? Então, enquanto nossa terceira reflexão agora, na educação por vias remotas, quais reflexões podemos levantar quanto à relação professor e aluno e também quanto ao ambiente familiar durante o distanciamento social e as suas influências nos estudantes, Elaine? O que você pode nos dizer que podemos refletir em relação, principalmente pelo viés do ambiente familiar? Esse ambiente, como eu disse anteriormente, ele está muito frágil, vulnerável diante de uma ansiedade. E isso gera comportamento. Então, a facilidade do acesso remoto nos dá uma comunicação limitada diante de todas as formas seja com os profissionais, sejam nas aulas, porque eu vejo muito as famílias colocando que muitas vezes como muitas das famílias não têm uma formação, eles não possuem uma compreensão das atividades colocadas, e isso desperta um outro desafio, né? Uma problemática de não compreensão, e as instituições elas devem estar muito mais próximas além do envio das atividades, e sim ter um programa de acolhimento,
dessas famílias. Eu acho muito importante. Com alguns jovens de escolas regulares, eu já presenciei alguns grupos com mentores para cuidar principalmente dos alunos de ensino médio. Mas eu não tenho conhecimento se é algo a via estadual ou federal que acontece esse tipo de abordagem. Mas seria muito importante que tivesse algo que acolhesse, dando informações práticas para o dia a dia de como lidar com cada um desses desafios. E assim, Sim, essa comunicação se estreitaria, se dariam mais ferramentas para a família estabelecer um contato mais próximo e eficaz com o aluno e amenizaria a ansiedade, né? O multi, né? A gente sempre fala que tem que haver um multi: escola, família, profissionais terapeutas, que assim estabelecendo mais com mais força, aí o que era utopia para nós educadores, que era realmente a família pegar essa responsabilidade da educação, ela se concretizar como algo infinito. sim, com toda certeza, minha querida. O verbo acolher, ele realmente ele faz toda a diferença para esse momento, Sim. é, principalmente no quesito de família, essa relação com a família durante esse distanciamento social. No meu ponto de vista, Elaine, que eu penso aí em relação dessa relação professor e aluno, né? Isso no viés do professor do atendimento educacional especializado do ensino regular. O início do ano, né? Tivemos aí praticamente um mês, né? Nesse um mês, muitos estudantes estavam ainda marcando uma agenda para poder fazer a reunião com o professor do atendimento, crianças fazendo transferência, né, sendo transferidas de escola. Então, esse momento ele ficou muito frágil porque nos pegou muito de surpresa e essa relação entre o professor e o aluno, que ela é construída com com um gasto energético muito grande para que esse vínculo ele seja estabelecido, não deu-se muito tempo para que isso acontecesse. Então, houve logo o distanciamento e esse vínculo entre professor e aluno precisou acontecer de forma remota, né? Então, até no viés da comunicação, tudo está diferente, né? E a construção de uma relação por forma online, por ferramentas diversas aí que a internet nos possibilita, é tudo muito novo para nós, né? Nós aí utilizávamos algumas redes sociais, mas tínhamos essa noção de que eram amigos virtuais, conhecidos virtuais, mas sabíamos que era uma questão muito distante da nossa realidade. Hoje em dia, não. O vínculo entre o professor e o aluno, ele se deu por muitas de suas vezes, durante esse período, de forma remota. E isso é uma modificação do próprio comportamento humano, né, em relação à comunicação e à formação de vínculos. Com toda certeza, nesse campo, nesse meio de atuação, vai ter abrangência aí para muitos estudos depois desse distanciamento social com o uso dessas ferramentas tecnológicas das mídias sociais aí, né? Será E uma em grande relação, tendência, né? Será né, uma tendência daqui para frente. de ampliar, de permanecer como ferramenta da educação, na verdade, como uma ferramenta da sociedade para Sim, demais situações, mas na educação com uma aplicação muito mais educacional do que antes, né, com uma função muito mais real, e também essa abrangência aí na modificação de nós mesmos, da sociedade como um todo diante disso, não é? sim. E em relação ao ambiente familiar, o que eu fico pensando muito é a questão que temos várias nuances, com certeza, na nossa sociedade. Mas pegando dois extremos, temos aquele ambiente onde tem algum tipo de estrutura, né?
onde esse momento está sendo recebido como aquele momento de aconchego, aquele momento gostoso de estar junto, de vamos fazer, vai dar certo, tá difícil, mas vamos fazer, onde a família organiza a rotina, onde corre atrás da forma que consegue, né? Mas também temos as famílias com menos recursos, menos estrutura, onde a dinâmica familiar é mais complicada e a nossa criança com deficiência está ali, né? Ela está inserida nessa dinâmica familiar e precisa enfrentar tudo isso, toda essa questão do próprio distanciamento, do ensino remoto e ainda mais lidar, como falamos antes, né, de todos os entraves que podem chegar até essa criança, todas as dificuldades que podem chegar a essa criança e causar dores emocionais, né? Não sei se é esse termo que eu poderia usar, mas de causar dores emocionais, né? Emocionais. Principalmente fazendo só um contraponto. A exemplo de uma família que possivelmente mais estruturada, possivelmente a preocupação dessa família, porque as pessoas com deficiência, uma das grandes preocupações com o retorno às aulas presenciais é em relação à questão da higiene como atividade de vida diárias deles, né? Já existe um trabalho, um trato para que seja mantido a questão da atividade de vida diária das nossas crianças com deficiência. Então, essa percepção do preciso lavar as mãos, não posso colocar a mão no olho, não posso colocar a mão na boca, para as nossas crianças com deficiência, principalmente dependendo qual deficiência e qual é o nível dessa deficiência, né, assim dizendo, fica cada vez mais difícil de você ter um controle enquanto profissional da educação para que o seu aluno, lá na escola, no retorno às aulas presenciais, que ele não coloque a mão na boca, né? Então, é uma preocupação muito grande em relação às nossas crianças com deficiência. Então, aquele ambiente familiar um pouco mais estruturado, já antenado e preocupado com isso, está informando a criança, trabalhando a questão da atividade de vida diária, que é a higienizar a mão de tempos em tempos, não colocar a mão na boca, não colocar a mão no olho, né? Manter, usar a máscara quando sai, ficar um tempo maior com a máscara no rosto para poder se acostumar a ficar um longo período com máscara, porque dependendo da nossa criança, ela não vai conseguir ficar com a máscara, ela vai tirar a máscara, né? Porque incomoda, e se me incomoda, eu tiro. Então, essa questão da família que já está trabalhando isso será recebida no meio familiar, no meio educacional, num pós-pandemia, com maior facilidade. Mas e aquela nossa criança que não teve acesso a esse tipo de, 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 de ensino mesmo dentro da própria casa, de passar informação em relação ao que está acontecendo, a como fazer essa higienização, né? E como também permanecer isso fidedignamente como atitude da criança, né? Se antes não era comum lavar a mão de tempos em tempos, sei lá, 1 hora, meia hora, toda meia hora tem que lavar, tem que passar álcool gel. Para as nossas crianças com deficiência, isso não é fácil, gente. Verdade. Não é fácil. Inserir novos elementos no cotidiano das nossas crianças com deficiência, principalmente com deficiência intelectual, não é tão simples assim. Então, o pós-pandemia muito me preocupa em relação às nossas crianças com deficiência que não tiveram acesso a um treinamento em relação a questões de higiene em virtude do coronavírus, que eu quero dizer. Né? Então, é esse contraponto que eu queria fazer das famílias e também de possíveis treinamentos aí. Né? Mas, mais uma vez, boa noite, Madelon, boa noite a todos, a nossa colega Renata, boa noite a todos. Agora, como quarta questão de reflexão, para nossa reflexão, Elaine, eu vou falar um pouquinho na questão da educação, tá? No contexto educacional, a linha de frente são os professores, né?
que desde o início do avanço da pandemia, com isolamento e distanciamento social, estão em diversos enfrentamentos profissionais, né? Sociais e pessoais também, que impactam fortemente em seu aspecto emocional. Em relação aos professores, nossos queridos professores, né? Todos os professores aí de todas as redes, de instituições, né? Estão enfrentando desafios tanto pessoais como profissionais em relação ao ensino remoto e ao distanciamento. Qual que é a atenção socioemocional que os professores podem receber nesse momento, Elaine? Olha, eu como palestrante também, sempre quando eu chego numa instituição educacional, sempre me pedem para atender a demanda. Mas antes de tudo, eu chego na coordenação, na direção e digo quem que cuida dos que cuidam, né? Quem quem que cuida da linha de frente, que são os educadores, porque cada um são seres individuais que têm os seus conflitos, as suas ansiedades, os seus medos e tem que lidar com uma sala de 40 cheios de conflitos. Eles precisam estar bem, em primeiro lugar. Então, a acolhida tem que ser, é fundamental que eles tenham todo um projeto de um suporte emocional, além de um suporte de planejamento, porque eles precisam expressar as suas dores em algum momento. Eles precisam ter voz para serem referência, porque na instituição eles são o porto seguro daquelas crianças, daqueles jovens. Eles são ouvidos muitas vezes o que eles não podem falar com os pais, o que eles não conseguem compartilhar com a família. Só que a gente precisa cuidar desta demanda que é tão importante. Ter centros e plataformas de apoio, né, que seja gratuito para dar voz a esses educadores, deles exporem as suas incertezas, os dá uma base para serem referência. Né? Existem algumas instituições de alguns psicólogos que estão fazendo esse trabalho, não só com os educadores, mas também com os profissionais da saúde, diante a pandemia, né? Os enfermeiros, que é a alta linha de frente dessa batalha, e que estão cansados, estão exaustos, e os educadores também. Eu vejo que alguns jovens têm me falado como queixa: puxa, meu professor me mandou a atividade às 2 da manhã. Mas vamos ver por quê que aquele professor só conseguiu aquele horário, que ele não estava conseguindo se reorganizar. Né? Então a gente precisa dar apoio a esses educadores, o consolo, o acolhimento, o conforto, né? Tendo artifícios de plataformas remotas aptas para eles também. Ah, que excelente contribuição e sensibilidade, viu, Elaine? Né? O cuidar de quem cuida, e aí engloba muito a questão dos gestores também, né? Que não deixam de ser Sim, professores, por isso que sim. citei como professores, que englobasse a todos que estão no chão da escola, enfrentando todas essas adversidades que nos são impostas dia após dia, né? Então, o cuidar de quem cuida é essencial. A questão do planejamento, no meu ponto de vista, como que você nos colocou, é essencial como apoio emocional ao próprio professor mesmo, né? Essa redução de informações, de sobre-informações, né? Uma redução de informação que tenha esse apoio para o professor conseguir desempenhar todas essas atividades que ele precisa desempenhar de forma remota, mas com um suporte minimizado, um suporte não, com ferramentas direcionadas e que não sejam tantas ferramentas, tantas confusões, né? Como em algumas situações eu percebi de determinada rede, de entra aqui, entra ali, faz isso, faz aquilo, e aí isso acaba trazendo esse estresse que interfere com toda certeza na questão emocional
dos professores. Então, essa minimização da utilização de ferramentas para controle, para registro, que é necessário, precisa ser evidenciado, mas que seja uma questão mais minimizada, mais enxuta para os gestores e professores. E também a questão de apoio, aí na questão dos gestores, de apoiar os professores nos conflitos que podem acontecer mediante ao ensino remoto. Isso também é um apoio que garante um suporte ao professor, não é? Então, se eu estou passando por um problema, eu sei que com o meu gestor eu posso contar. Eu sei Isso. que eu posso desabafar com ele, que ele confia no meu trabalho, que eu estou fazendo tudo o que é possível para esse momento. Não somos super mega especialistas em tecnologias, estamos aprendendo, né? E tem outras questões que envolvem isso. Então, saber que o gestor está ali apoiando o seu trabalho, isso também é uma questão de apoio emocional aos professores, né? E também a questão de acesso às informações com antecedência, isso também serve de apoio emocional ao professor, porque daí ele se planeja, não é? Ele consegue se programar para não sobrecarregar aquele dia e mandar uma mensagem para o aluno às 2 da manhã, não é? Como aí você acabou vivenciando. Verdade. É, então ele consegue antecipar toda a rotina dele para que tudo que é necessário aconteça da melhor forma possível. E isso também estabiliza emocionalmente, nos estabiliza. Isso eu digo porque me estabiliza. Quando eu sei com antecedência, eu me organizo, eu realizo com maior qualidade, né? E consigo entregar na data lá que está pré-estabelecida esse, É uma esse. espiral, na verdade. É uma espiral. Começa por nós e vamos estabelecendo, né, todos os compartilhamentos até chegar no público-alvo, né? Tem que começar por nós esse planejamento, esse cuidado, essa organização. Sim. E também o que eu penso, Elaine, é até mesmo se for uma roda de conversa virtual, sabe? Vamos conversar agora, mas vamos conversar de outro assunto, vamos É, falar dessa questão emocional, né? De situações, de discussões, com um apoio, com toda certeza, de um profissional da psicologia que possa fazer essa mediação de qual interação que é melhor que seja feita, isso com certeza o profissional indicado para que isso, para que no oriente, quando essas estratégias sejam estabelecidas, que seja por um profissional da psicologia, para que tenhamos um encaminhamento melhor de possíveis atividades que possam acontecer aí para que os professores consigam falar de suas angústias, de seus medos, um espaço que ele se sinta seguro para falar disso, né? Que ele consiga se abrir sem depois ficar com medo dos olhares, o que o outro pensa, sim. né? Mas também um momento para falar das situações exitosas, aquilo que deu certo, para encorajar o outro colega a seguir um pouco o mesmo caminho, para todo mundo sentir que estamos no mesmo barco, estamos sentindo as mesmas coisas em intensidades diferentes, isso de acordo com cada realidade, mas que estamos sendo impactados de alguma forma, de uma forma igual, com toda certeza estamos. Sensações de angústias, de estresse, momentos que não conseguimos dormir, preocupações adicionais, todos estamos passando por isso de alguma maneira, mas alguns colegas com certeza em maior intensidade, e isso pode ter esse auxílio no momento de discussão de forma remota, né? Mas muito obrigado, viu, Elaine? Imagina. É um prazer sempre. Viu? Agora, em relação o ensino remoto, de que forma os professores podem desenvolver, né, essa possibilidade de desenvolvimento emocional das nossas crianças, que eu vou falar um pouquinho, Elaine. Aí depois, se você, diante das minhas respostas, quiser complementar com alguma questão, tá bom? Daí você fica à vontade. Tudo bem. No meio agora, nesse período da pandemia, onde o ensino remoto ele está estabelecido, os professores já encontraram caminhos para que isso
aconteça e chegue ao maior número de crianças. Quando não chega de forma remota, chega com atividade impressa, de alguma forma está chegando para todos, né? Então agora já temos um estabelecimento dessa educação de forma remota. Aí, como que podemos auxiliar emocionalmente os nossos alunos? Então, no meu planejamento de aula, né, diante do conteúdo, da habilidade, da competência que eu esteja trabalhando, do que seja que eu esteja trabalhando, nós podemos criar caminhos aí para conexões humanizadas. Então, que nós consigamos ter o nosso aluno, olhar no nosso aluno de forma remota, consigamos conversar com o nosso aluno sobre essa atividade com carinho, que eu sei que os professores têm muito carinho pelos seus alunos, mas que é importante que eles ouçam isso quando possível, né? Que, se possível, se puder acontecer situações de vídeo, que aconteça situações de vídeo dependendo da sua proposta de aprendizagem, da situação de aprendizagem, porque esse contato mais humanizado possível, ele auxilia a nossa criança a perceber, meu professor está comigo, né? Meu professor se importa comigo, eu sou especial para o meu professor, ele não me deixou, né? Então, eu penso que essa questão dessa conexão mais humanizada, ela é muito mais positiva do que mensagens por ferramenta de comunicação instantânea, porque eu sempre já falei, eu penso que a mensagem ela é um pouco mais fria, né? Ela não tem o peso da nossa voz, da nossa expressão facial, né? A questão da rotina, mais uma vez, surge aí, o estabelecimento dessa rotina junto ao aluno, para que essa rotina seja mais estabelecida a cada dia que passa, principalmente em relação aos estudos, um momento para o estudo, quanto tempo que esse aluno vai ficar fazendo a atividade, para que não cause também problemas lá na família. E uma coisa muito interessante que eu fiquei pensando, Elaine, quando há essa possibilidade, claro, porque necessita de acesso à internet, né? E além do acesso à internet, a família esteja mais engajada nessa questão das tecnologias, porque usa outras ferramentas, né? Como ferramentas de videoconferência. Não que você vá utilizar, professor, essa questão em todas as suas aulas, não é isso. Mas determinada proposta de atividade, onde os alunos irão se comunicar entre eles, mas por vídeo, né? Para que eles possam conversar com seus colegas também, né? Isso de uma forma leve, mais tranquila, uma situação mais simples, para eles é propriamente dito, para que eles conversem, para que eles se revejam, porque eles estão tendo muito contato com os professores, mas e com os colegas? E com aquele colega que era o meu melhor amigo, A né? Eu saudade, não né? vejo mais a saudade que eu sinto do meu melhor amigo, de saber como que ele está, né? E Então eu nada acho como o olho no olho, né, Raul? Né? com certeza, por isso que eu pensei nessa questão de videoconferências, né, desses aplicativos de videochamadas com maior número de pessoas, mas com a mediação do professor, é claro, mas para que as crianças se vejam, né, Sim. para que as crianças conversem e que não seja tão simplesmente atividades ligadas à leitura e à escrita, né, porque a questão do socioemocional, ele também é conteúdo da escola, e ele pode acontecer de uma forma muito mais leve para nossas crianças, e eu tenho certeza que vai fazer um diferencial muito grande agora nesse período de distanciamento social bem mais estendido, porque a cada dia que passa, nossas crianças sentem cada vez mais a questão da saudade, né? A falta que o amigo faz, que a professora faz, que o ambiente escolar faz, né? A minha saída, o trajeto da escola me faz falta, o cheiro do lugar me faz falta, tudo me faz falta nesse momento. E nós somos sensoriais. O barulho do trânsito me faz falta, o barulho da escola me faz falta. Então nós estamos sentindo falta de tudo isso. Não é só de não estar, né? Muitas questões envolvidas na questão do distanciamento social, principalmente para as nossas crianças com deficiência, não é mesmo? E também, última recomendação, que isso eu sei que muitos professores já estão fazendo, né? Que é a questão de explorar leituras para iniciar discussões
que gera discussões de cunho emocional, né? Do que eu penso, o que eu sinto, como eu estou. Então, muitos professores nessa questão já estão trabalhando leituras, né, feitas pelo professor, indicações de leituras pelos alunos e depois disso uma discussão. Mas é uma sugestão de discussão que pode acontecer numa videochamada coletiva, não é? Claro. Leitura de um livro que trabalha a questão emocional da nossa criança, que levante, que abra o caminho para a conversa, para falar o como eu me sinto, como eu estou, né? E aí é a participação com os próprios colegas, não é mesmo? Mesmo porque tanto é porque a proposta de toda instituição, seja escolar, ONGs, é promover a socialização. Como promover isso sem dar essa oportunidade? É necessário realmente que haja um momento não apenas de se falar sobre ensino-aprendizagem, mas também a gestão da emoção. Vamos tirar esse horário para você falar como você está se sentindo. E muitas vezes aquilo que aquele aluno nunca colocou e tem vergonha porque acha que só ele se sente assim, ele vai ver que aquele amigo é igual a ele tá sentindo mesmo muitas vezes, e ele se encoraja a falar mais sobre os sentimentos, é aquela troca gostosa, e isso é socialização, mesmo que diante uma nova tendência pedagógica, que vai ser o uso de plataformas digitais. Então, temos que aproveitar todas as ferramentas possíveis para que os alunos se manifestem de alguma maneira. Ah, com toda certeza. Viu, Elaine? É avisar a todos os nossos colegas, né, nossos amigos que estão no bate-papo inclusivo, que estamos chegando ao fim, né? Vamos para a nossa última reflexão. Já de antemão agradecendo a todos e principalmente agradecendo a Elaine por tantas colocações sensíveis, de grande conhecimento aí para nós nesse dia de quarta-feira no nosso bate-papo inclusivo, falando do emocional das nossas crianças, dos estudantes como um todo e principalmente das crianças, dos estudantes com deficiência nas diversas esferas que eles estão neste momento, não é? Como nossa última reflexão, Elaine, quais desafios eles podem ter e as possíveis soluções que podemos obter numa pós-pandemia, quando se trata de saúde mental? Em primeiro lugar, Raul, como você colocou muito bem sobre a questão do conhecimento de prevenção sanitária, de higiene. Será uma realidade daqui para frente que os hábitos de higiene se prolonguem, né? Se não era um hábito lavar as mãos, usar álcool gel e diversos hábitos, o uso da máscara adequadamente, o que não era feito, hoje vai ser cultural, né? E eles têm que introjetar isso como ação preventiva do pós-pandemia. Então, começa por aí as questões de saúde física, que vai influenciando a saúde mental no contexto. Eu fazendo a minha parte, eu vou estar segura, né? Então, começa por aí. Outra coisa muito prática, né, do pós-pandemia é realmente colocarmos, né, todos nós, e principalmente as famílias de pessoas com deficiência, de tirar os rótulos de coitadinho, de que não sabe fazer e criar situações de independência. Né? O que antes não se fazia, hoje foi uma necessidade. Olha que interessante o que a quarentena trouxe para essas famílias. O que eles tinham que fazer tudo naquele momento.
Na quarentena, eles tiveram que se organizar e ver que não é tão simples assim, e foi deixando eles fazerem algumas coisas sozinhas. E eles foram se redescobrindo. Então, é continuar isso, dar ferramentas de dependência, né? E assim, com a repetição, gerando novos hábitos. E os hábitos gerando novas crenças. E assim formando uma nova sociedade, uma nova cultura sobre a deficiência intelectual ou física, né? Então a gente tem que agir em questões práticas e não na teoria mais. Sim, mas interessantíssima essa sua abordagem num conceito da pós, né, na visão de pós-pandemia, porque faz toda a diferença mesmo, Elaine. A questão do nosso estudante com deficiência ser o que não consegue. Não podemos delimitar a existência de um ser pela sua deficiência, né? Incapacitá-lo pela sua deficiência. A deficiência não incapacita ninguém, né? Formas diferentes de viver. Vamos imaginar assim, todos somos diferentes, né? E quando eu tenho uma deficiência, eu tenho um jeito diferente de viver e vou fazer as coisas de uma forma diferente, né? Então eu não preciso que o outro me veja como menor e me defina pela minha deficiência. Isso não é legal, né? Não é bom, né? Para falar de uma forma tranquila, não é bom para o desenvolvimento daquele estudante. O estudante ele precisa de desafio, mas para que esse estudante receba os desafios adequados, ele vai precisar, os professores vão precisar também de um apoio em relação ao investimento à formação. Isso é muito importante falar em educação, é falar de investimento à formação dos professores para que recebam informações corretas em relação à pessoa com deficiência, para que assim eles possam sim modificar esse olhar da questão do coitado que não consegue definir o ser pela sua deficiência, mas sim mediante aos seus conhecimentos de como agir em determinadas situações para que ele consiga exigir mais e trabalhar a questão principalmente da independência, como você disse, que faz toda a diferença para o desenvolvimento global da nossa criança com deficiência. A questão da independência, a autonomia de uma forma geral. E, mais uma vez, a importância, como você citou, num pós-pandemia, de pensar, né, da questão da higiene, a questão sanitária dos nossos alunos com deficiência em específico, lembrando que existem muitas deficiências que já são grupos de risco em relação ao coronavírus. É grande o número de pessoas com deficiência que já se enquadram no número de grupo de risco caso contraia o coronavírus. Muitas deficiências têm muita facilidade para doenças respiratórias, então o nariz está sim. Geralmente está lá o narizinho, tá com secreção, precisa higienizar, suar o nariz. Então, como que iremos fazer para que essa criança chegue dentro da escola e já tenha essa rotina da higiene internalizada? Esse é um desafio que precisa ser repensado numa possibilidade de retorno em relação às nossas crianças com deficiência, e agradeço muito que você levantou mais uma vez essa questão que é muito importante e uma das mais importantes para esse momento. Viu, Elaine? Quero agradecer muito, 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 muito a sua participação, abrilhantou o nosso bate-papo inclusivo, de uma sensibilidade tremenda, um profissionalismo muito grande, trouxe aí suas contribuições da psicologia e da psicologia, da psicopedagogia no contexto escolar, da pessoa com deficiência e também do estudante como um todo. Muito, muito, muito obrigado, viu, Elaine? Obrigado a todos os participantes do nosso bate-papo inclusivo. Espero que vocês tenham gostado das nossas reflexões, viu? Lembrando que depois deixem suas dúvidas ou alguma orientação que você precise em relação ao seu aluno ou à realidade que você está vivendo lá, e a gente tenta de alguma forma
responder cada um de vocês nos comentários aqui do nosso bate-papo inclusivo, tá bom, Elaine? Muito obrigada mais uma vez, Raul, pelo convite, pelas suas contribuições, que quando nós nos unimos, aprendemos duas vezes, né? E só para salientar a todos os nossos colegas educadores, tenham a sensibilidade de percepção de como cada um dos seus alunos aprende, se eles são mais auditivos, se eles são mais visuais ou sinestésicos, como eles absorvem uma informação para abordar da maneira mais eficaz. Não necessita que eles entendam tudo, mas que seja da maneira que eles possam executar para a vida deles. Esse é o nosso objetivo. Com toda certeza, os canais de aprendizagem eles são essenciais aí para alcançar mesmo uma educação de qualidade que atinja propriamente dito o nosso aluno com deficiência das mais diversas deficiências que nos deparamos na sala de aula regular e também nas instituições, não é? Então, Exatamente. mais uma vez, obrigado, Elaine. Muito, muito, muito obrigado. Foi um prazer estar com você. Acho que Obrigada. conseguimos fazer grandes reflexões em um tempo mais curto, né? Para que todos também consigam aí ter os seus afazeres, mas as reflexões foram enormes. Mais uma vez, obrigado a cada um de vocês aqui no nosso bate-papo inclusivo. Mais uma vez, peço que compartilhem o nosso bate-papo aí na sua rede social para que chegue a mais pessoas esse bate-papo tão gostoso com a Elaine Ribeiro, tá bom? Boa noite, pessoal. Foi um prazer. E nós voltamos aí com um outro tema, com toda certeza. Obrigado, Boa Elaine. Um grande noite. beijo, viu? Um beijo, fiquem com Tchau, Deus. Boa tchau. noite a todos. Tchau. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau.